Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 1071 de One Piece. Veja todas as possibilidades do Garp morrer pelas mãos do Teach. Zoro vs Kako, um traidor, um salvador. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e um feliz ano novo adiantado. Esse aqui pode ser o último vídeo desse ano aqui no canal. Então feliz ano novo para você e que todos os seus sonhos se realizem em 2023. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Para começar, foi revelado para onde que o Kuma foi. A gente achava que ele estava numa missão ali para resgatar o Vegapunk, uma missão de emergência, mas o Oda colocou ele como um personagem-chave para alguma determinada coisa que ele vai fazer lá em Marijos. E por isso ele se teleportou, ou se empurrou, lá para aquela ilha e caiu lá. Caiu exatamente como os Mugiwaras caíram quando foram jogados para longe pelo próprio Kuma. O papel que ele está fazendo nesse momento aqui é muito semelhante ao do robô que atacou Marijos há 300 anos atrás. E aí a gente não sabe o motivo daquele robô ter atacado Marijos, é porque ele não completou o seu destino. E aí agora o Kuma apareceu em Marijos, muito provavelmente da mesma forma, para fazer alguma coisa que a gente também ainda não sabe o que é. Mas eu vejo duas possibilidades para o que ele pode fazer ali, principalmente com o seu poder, que é o poder da Nikyu no Mi. A primeira possibilidade é que ele está atrás daquela câmara criogênica do Imu-sama, o que o Imu-sama entrou. Então eu acredito que ele pode ter ido para lá para utilizar os seus poderes e, quem sabe, empurrar aquele caixão gigante que está com o chapéu de palha gigante em cima para um outro local. Já que foi dito dentro da obra que quando a pessoa é congelada, ela foi meio que conservada para o futuro. Então pode ser essa a missão do Kuma agora. E uma segunda possibilidade é o Tesouro Nacional de Marijos. Será o que é? Será que ele está lá para tentar tirar esse tesouro da mão dos Tenryubitos do Imu-sama, empurrando ele para um outro local? Isso aqui também se liga ao fato de que o Vegapunk não pode trazer o Kuma de volta. E ele também não explicou o porquê, porque a Bonnie não deixa ele explicar no final desse capítulo. Mas ele fala que não pode trazer o Kuma de volta por um motivo ou por um bom motivo. E aí eu acredito que ele não possa trazer o Vegapunk de volta, pelo menos, ou o Kuma de volta, pelo menos ainda, pelo fato de que essa missão do Kuma seria uma missão suicida, uma missão que ele sofreria muito até cumpri-la. E qual seria essa missão? Seria primeiro se infiltrar em Marijos, agir como um escravo sem consciência, mas configurado com uma programação para procurar uma determinada coisa. E aí, quando ele saiu de Marijos de uma forma que ele não queria, porque ele foi levado pelos comandantes do exército revolucionário, agora chegou o momento dele cumprir a missão, que é pegar essa coisa ou jogar essa coisa para longe. Eu não acredito que seja destruir alguma... Pode até ser destruir essa coisa, mas eu não acredito que ele foi com o intuito de destruir Marijos, por exemplo, destruir a Headline, destruir os Tenryubitos, nem nada do tipo, mas para fazer alguma coisa com determinado objeto ou coisa que tem lá em Marijos. E por isso o Vegapunk não pode trazer ele de volta, porque essa missão é suicida, ele iria sofrer muito. E aí tirou as suas memórias do corpo principal. E aí me vinha até uma outra questão. Será que ele não colocou, o Vegapunk não colocou essa mente do Kuma, tirou ela do seu corpo principal e realocou ela no Kuma Serafim? E aí ele tá só agindo, ele pode ser o único dos serafins que tem um controle sobre o seu próprio corpo. E aí ele só tá seguindo as ordens da CP0, sei lá, pra meio que enganar eles pra agir em um determinado momento, pra assim salvar os Vegapunks e salvar os Mugiwaras também nesse momento. Será que poderia ser alguma coisa assim? Esse último pensamento é mais uma viagem, pra onde o Vegapunk poderia ter jogado a mente do Kuma. Mas esse outro ponto dele ter essa missão suicida deve ser por isso que o Vegapunk retirou as suas memórias, para que ele fizesse ou fosse colocado nessa missão sem ter que sofrer, porque a vida dele já foi um sofrimento absurdo, até se tornando um ciborgue. Agora, de volta a Egghead, nós vemos que o Dr. Vegapunk trancou o laboratório, trancou aquela ilha do céu, onde o seu laboratório está, e ninguém pode chegar lá, tá trancado, senão vão ter que lidar com todas as cercas de proteção, todas as armadilhas que tem
para tentar chegar lá em cima. E aqui tem um ponto interessante que o Lucci, ele não considera o Luffy como nível Yonkou, ou como um Yonkou, ele não falou nem de nível, mas falou que não aceita o Luffy como um Yonkou. E aí a gente pode ter duas possibilidades para a gente tentar interpretar essa frase do Rob Lucci. A primeira delas é que ele está dizendo indiretamente, ou o próprio Oda está dizendo pra gente indiretamente, que o Luffy ainda não tem nível Yonkou, por isso o Rob Lucci ainda não aceita, porque os Yonkous são avassaladores dentro do mundo de One Piece. Mas em relação ao próprio Lucci, não tem como ele saber o nível de poder, o verdadeiro nível de poder de um Yonkou, se ele nunca bateu de frente com um. O próprio Luffy já bateu de frente com o próprio Kaido e venceu no final, mesmo que não tenha lutado sozinho. Ou a segunda possibilidade, esse aqui é o discurso de um perdedor. Ele acabou evoluindo, acabou se tornando muito mais forte, chegou no último estágio da sua Akuma no Mi, que é o despertar, e mesmo assim ele viu o Luffy centenas de degraus acima dele, não conseguiu acertar um único golpe, só serviu como um saco de pancadas. E isso pode ser um discurso de perdedor em relação a um inimigo que antes era inferior a você, e agora ele passou e você não consegue mais alcançá-lo. Ele já está em um outro nível. Então pode ser um discurso de perdedor também, pelo fato de que ele não tem mais nível igual ao do Luffy. Ou não pode ser mais comparado ao Luffy. A gente vê ele falando isso enquanto ele está todo arrebentado. Vai olhar lá o Luffy não recebeu um ataque e tá de boas. Então esse aqui pode ser o discurso de um perdedor. Aqui nós também temos a discussão entre os Vegapunks, entre o principal e os satélites, sobre como eles devem agir a partir desse ponto. E aí eles comentam que os satélites, ou a função dos satélites, é manter o corpo principal seguro, mesmo que eles tenham que se sacrificar, mesmo que eles tenham que morrer. E aí todos eles, ou é dito que todos eles vão entrar para o bando do Chapéu de Palhas. Entrar não no sentido de fazer parte do bando, mas vão todos fugir dentro do Sunny, junto com os Mugiwaras. E isso coloca em xeque se o Vegapunk vai ou não vai efetivamente entrar para o bando do Chapéu de Palhas. A gente não sabe o seu passado, ainda não foi revelado, mas sabe que ele tem um sonho e sabe que ele é loucão. E tem todas as características, ou as principais características em relação à loucura, para fazer parte dos Chapéus de Palhas. Mas aí todos os seus satélites vão entrar no bando junto com ele, vão navegar com ele. Então isso eu acho que diminui as chances do Vegapunk entrar para o bando dos Chapéus de Palhas. A não ser que cada um dos seus satélites tenha que se sacrificar até o final desse arco, ou desse mini arco nessa ilha, para que os Mugiwaras possam fugir. Que nem eles falaram nessa discussão, que eles têm que se sacrificar, mesmo que eles percam seus corpos, para que o original ele se mantenha seguro. Então será que o Oda está nos dizendo que até o final desse mini arco, todos eles vão se sacrificar de alguma forma, ficando para trás e até morrendo, para que o Vegapunk possa fugir? E o que acontece com a personalidade de cada um deles, que é do Vegapunk original? Elas vão voltar para o seu corpo depois que eles morrerem, ou vai ser perdida? Aí é uma questão para se pensar também. Aqui é revelado também que eles têm um aliado escondido que está dentro da ilha e a gente ainda não sabe qual é. O Oda não quis revelar quem é, mas pelo que um dos Vegapunks falou, que eu acho que é o Edson, ele falou que esse cara tá se escondendo na ilha. Assim como o Vegapunk esconde aquele robozão gigante até do governo mundial. Então pode ser que essa pessoa, que a gente ainda não sabe quem é, seja um fugitivo da marinha, um fugitivo do governo mundial, esteja escondido ali. Mas a partir do momento que ele ajudar o Vegapunk, ele vai se revelar como estando naquela ilha e vai voltar a ser caçado mais uma vez. Isso aqui pode eliminar vários personagens que a gente conhece, que fazem parte da marinha, que poderiam ser essa pessoa. Como, por exemplo, o Smoker. Existe a possibilidade, ou a gente poderia pensar que poderia ser o Smoker, porque quando a gente vai olhar no Dendemushi, ele tem tipo um cigarrinho ali, um palitinho saindo da boca. Podendo fazer referência aos cigarros do Smoker, mas por essa pessoa estar sendo caçada e se escondendo dentro da ilha, poderia não ser o Smoker. E eu também não faço ideia de quem poderia ser. Eu poderia imaginar vários personagens que já apareceram na obra, que poderiam ser essa pessoa aí, como o Capitão York, por exemplo, e por isso que o Brook não apareceu nesse capítulo, ou então outra pessoa. Mas também existe a possibilidade de ser um personagem novo que ainda não foi revelado.
Assim como o Oda tá revelando vários personagens novos dentro desse arco. E aí não tem por que a gente... ou não tem muitos elementos pra gente teorizar quem poderia ser. Mas além de um aliado, a gente também tem um traidor, porque esse traidor acabou desativando todas as seguranças do laboratório lá em cima, e a CIP-0 conseguiu chegar lá em cima. Quem seria esse traidor? A primeira possibilidade que eu vi no Twitter, eu nem tava pensando nessa possibilidade, é o Caribou, porque ele disse que os Mugiwaras iriam se ver com ele pelo fato de que ele teria que desembarcar naquela ilha. E era uma ilha do governo mundial, sendo que ele queria desembarcar em uma outra ilha para que ele pudesse fugir. E aí, como os Mugiwaras não iriam levá-lo mais uma vez, ele disse, vocês vão se ver comigo. Então existe a possibilidade que seja ele. Mas para desativar o sistema de segurança, e sem ser detectado, tem que ter algum poder que, por exemplo, deixe você se tornar invisível, ou os sistemas não vão reconhecer você. E aí eu consegui pensar no próprio Vegapunk se tornando invisível, desativando o sistema sem que os alarmes percebam, sem que as câmeras percebam. Porque depois disso, ou quando isso é ativado, a gente não vê mais o Vegapunk. Só vai ver ele um pouco mais pra frente, depois que a Bonnie tá correndo atrás dele. E ele é um tipo de cientista que ele não se importa em criar coisas ou situações perigosas para fazer os seus testes. Então pode ser que, mesmo que ele tenha desativado o sistema ou que seja revelado que foi ele, não é como se fosse uma traição, mas algo como se fosse um teste para que, sei lá, ele torne a sua fuga mais emocionante, alguma coisa do tipo. Coisas de cientista doido. Eu não duvido dessa possibilidade, mas aí eu ficaria com o Caribou, pelo fato dele poder se tornar o pântano e, sei lá, a câmera não pegou o chão e aí ele conseguiu desativar, vai saber. Ou então ele entrou dentro dos componentes utilizando a sua lama e acabou desativando tudo e depois saiu mais uma vez. Existe essa possibilidade também. Depois que o sistema é desativado, a CIP-0, que é principalmente o Lute, o Kako e a Stussy, eles sobem até a ilha, até onde o laboratório do Vegapunk fica, porque agora tá sem segurança. E eles veem de longe o navio dos Chapéus de Palhas. E aí se questionam ou não, eles decidem destruir logo o navio, porque eles estão destruindo todos os outros para que o Vegapunk não tenha como escapar. E o Kako, o próprio Kako, ele fala que vai fazer isso. Ele utiliza ali o corte, que é o corte com a sua perna do Rokushiki, e ele lança um cortezão gigantesco em direção ao Sunny, que se não tivesse ninguém ali, iria realmente ou poderia realmente destruir o navio. Só que eu acho que ele precisaria de mais uns 2 chutes ali para realmente acabar com o navio. Ele é feito da madeira mais resistente no mundo de One Piece e também foi feito pelo Frank, então ele não seria destruído facilmente, assim como não foi lá em Wano, quando ele foi atacado pelos randoms do Orochi ou os randoms do próprio Kaido. Então, quando ele ataca, ele lança esse corte, a gente vê uma silhueta de longe dormindo. E aí aquela silhueta é do cara que ficou realmente na retaguarda para proteger o navio. E ele acorda, ele mostra que tá com um haki apuradíssimo, nível Barba Branca. Barba Branca dormindo, conseguia revidar, até sem acordar, mas o Zorão acordou ao ver a intenção assassina daquele ataque do Kako. E aí ele pergunta, quem foi que me acordou? Mas antes disso, ele acaba rebatendo aquele corte lançado pelo Kako e acaba com ele. Não consegue atingir o Sunny. E aí é nesse ponto aqui que ele pergunta, quem foi que acordou meu sono já com a cara de pistolaço? A gente olha pro Kako, ele já tá suando, porque ele já foi solado pelo Zoro. Pode ser que ele esteja mais forte, mas ele suou ao ver o Zoro nesse momento. E aí esse momento aqui foi engraçado. No próximo quadro, a gente já tem o Zoro versus o Kako mais uma vez. O Kako, bichão, eu boto fé, foi pra cima do Zoro com a perna mesmo, sem se importar. O Zorão podia estar utilizando ali, sei lá, o Haki do armamento, o Haki do Rei nas suas espadas. Podia ser a Ema ali. A Ema pode ser que não tenha sido dominada completamente pelo Zoro. E poderia estar utilizando mais energia que o necessário pra fazer o corte. E assim, sei lá, decepar a perna do Kako, mas ele foi com tudo e não aparenta ter utilizado o Haki do armamento nesse ataque. Ele rebateu o ataque do Zoro com a sua perna, então isso mostra que ele está muito forte. Nos spoilers saiu que ele não tinha despertado a sua fruta, e aí deu a entender que ele tinha utilizado sua Akuma no Mi, mas não tinha ou tinha revelado que não tinha despertado. Só que se o Lute despertou a sua Akuma no Mi, muito provavelmente ele tem.
E se ele não tiver, eu já acredito que ele vai ser solado com o despertar. Se ele não tiver, não tem nem por que ele lutar com o Zoro, porque ele não vai ser nem um desafio. O Zoro vai solá-lo facilmente. Então ele tem que ter um despertarzinho, tem que mostrar no próximo capítulo para que ele consiga dar um desafio pro Zoro. E aí no final aposto que ele também vai ser derrotado, assim como Rob Lute foi derrotado pelo Luffy atual. Para fechar esse capítulo, nós temos dois acontecimentos que não estão diretamente relacionados ao que está acontecendo agora na Ilha do Vegapunk, ou em Egghead. O primeiro deles é o destino do Kid depois que ele saiu de Wano, que agora foi revelado que é Elbaf. A gente vê um peixão gigante lá e o próprio Killer fala que eles estão em Elbaf. E aqui vem o questionamento. Será que é em Elbaf que tem aquele cara da cicatriz de chama que o próprio Kid falou quando ele saiu do país de Wano? Será que o Kid já foi para Elbaf? Será que foi em Elbaf que ele lutou contra o Shanks, que ele perdeu o seu braço? Porque o mundo de One Piece é assim, a gente pensa que é algo linear, mas não necessariamente. O Kid, ele lutou com o Shanks e a gente ainda nem sabe qual o território do Shanks ou onde é que fica dentro do Novo Mundo. Mas ele já encontrou com o Shanks e depois ele meio que fez o caminho inverso. Ele foi para uma outra ilha, ele não conseguiu ir para frente depois de enfrentar o Shanks, voltou para uma outra ilha para fazer uma aliança, acabou sendo derrotado pelo Kaido e foi bater em Wano. Então não é algo linear. E existe a possibilidade dele realmente já ter ido para Elbaf. E aí pode ser que nessa aventura dele, em uma possível história de capa, ou em quadros nos próximos capítulos, pode ser revelado se Elbaf realmente é um território do Shanks. Se aparecer lá a sua bandeira, sua Jolly Roger, assim como apareceu quando o Bartolomeu foi para uma das ilhas do Shanks e queimou a sua bandeira. Isso aí é interessante porque vai nos revelar todas essas coisas nessa próxima ilha que o Kid está indo, que era para os Mugiwaras estarem indo para essa ilha. E aí eu me pergunto, se o Kid tá lá, os Mugiwaras ainda vão para lá? Eu acho que não, porque aí o Kid, pode ser que o Kid e os Mugiwaras se encontrassem mais uma vez em um outro arco, coisa que não faria muito sentido. Mas os Mugiwaras vão para uma próxima ilha porque parece que Egghead é só um arco de transição para uma próxima ilha ou um próximo arco muito maior. E o outro acontecimento impactante é o Garp aparecendo nesse capítulo já arregaçando as mangas. Nós vamos atrás ali dos piratas, vamos resgatar o Kobe. E aí, eu falei nos spoilers, quando eu vi que o Garp estava indo resgatar o Kobe, estava indo atrás do Teach, que pairava uma neblina, uma nuvem de tempestade sobre o Garp, com a possibilidade dele morrer nessa batalha e ser utilizado como, sei lá, uma referência para o próprio Kobe depois de morrer, para o Kobe se tornar mais forte e evoluir de uma forma que ele possa até chegar próximo do Luffy e também se tornar aquele que vai rivalizar com o Luffy dentro do mundo de One Piece. Porque ele vai para Hashinosu, ele chamou o Elmepo e aquela companheira deles, e eles vão atrás do Teach. E o Teach já falou lá em Marineford que ele mesmo iria matar a velha geração, ou acabar com a velha geração. E pode ser que o Garp não esteja sozinho. Vamos imaginar que o Sengoku tá ali, só que ele não apareceu nesse capítulo. Porque em todas as grandes batalhas do Garp, o Sengoku tá relacionado de alguma forma. Com o Shiki foi assim, não sei se na batalha onde eles lutaram contra os Piratas Hogs, o Sengoku também não estava lá, então pode ser que o Sengoku tá ali. Os mesmos dois personagens que enfrentaram o Teach lá na Guerra de Marineford, onde ele disse que iria acabar com a velha geração. Então pode ser que o Garp morra nessa situação, e se for revelado ele indo até a ilha, pode também ser revelado o que aconteceu com o Moria. Será que ele conseguiu escapar? Será que ele morreu? A gente vai ver tudo isso nesses próximos capítulos. Mas eu acredito que o Garp, ou existe uma grande possibilidade do Garp morrer para se tornar ali uma inspiração maior ainda para o Kobe evoluir, e até para tornar o Teach um vilãozão mesmo, que o Luffy não vai nem conseguir ouvir falar o seu nome. Só vai querer ir atrás dele para acabar com ele de uma vez por todas, para que ele não mate outras pessoas ou continue sua matança em busca de se tornar o rei dos piratas.
É com esses tópicos que a gente encerra esse capítulo aqui, que pode ser o último capítulo do ano e também pode ser o último vídeo aqui do canal nesse ano. E eu quero saber as suas opiniões. Já comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo, curtiram, não curtiram, tá vindo só capítulo bombástico em cima de capítulo bombástico, e eu quero saber as suas opiniões. Então já comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!